Prezados patriotas, é uma honra e um prazer recebermos aqui no canal hoje duas sumidades do petróleo, né? Estamos aqui falando com Felipe Coutinho, ele que é vice-presidente da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, uma das mais importantes associações contemporâneas em defesa da soberania nacional sobre o petróleo, né? Em defesa da Petrobras como empresa estatal, da Petrobras como peça-chave da nossa estratégia de desenvolvimento, da nossa soberania. E também estamos aqui com Rubem Gonzalez, que muitos de vocês já conhecem, vou muitas vezes no canal dele também, e agora ele vem aqui prestigiar aqui o canal Brasil Independente. É uma honra estar aqui com dois crânios, né? com dois mestres do petróleo brasileiro, do nacionalismo do petróleo, mais importante que o petróleo em si, é a soberania nacional sobre ele. Porque o petróleo continua sendo um dos principais recursos, um dos maiores ativos estratégicos e geopolíticos do mundo. Muita gente fala assim, a era do petróleo está acabada. Ora, essa era do petróleo está acabada, por que a Saudi Aramco está investindo pesado em refinarias e na ampliação do seu parque petroquímico? Se a era do petróleo está acabada, por que a Noruega, tão politicamente correta, resolveu explorar mais campos de petróleo lá no Mar do Norte? É porque não tem nada disso, que o petróleo acabou, né? O petróleo continua sendo matriz energética fundamental. E mais além do que matriz energética, que em si já é muito importante, porque energia é trabalho, trabalho é desenvolvimento, desenvolvimento é prosperidade. Então, o controle nacional sobre a energia é fundamental para o país se autodeterminar. Se o país não tiver controle sobre a sua energia, ele não terá controle sobre mais nada, ele estará incapacitado de seguir seu próprio caminho, né? Ele será aquilo que os outros querem que ele seja, ou seja, escravo, né? Não será um país soberano, não será um país digno, né? Então, mas além da importância do controle nacional sobre as fontes de energia, entre elas o petróleo, o Brasil felizmente tem muitas outras, sendo o petróleo uma das principais, mas além disso o petróleo ainda é matéria-prima de muitos outros produtos, desde fertilizante a chiclete. Petróleo não é só dos derivados do petróleo, não se faz só o combustível, não se faz só a gasolina, não se faz só o diesel. Se faz plásticos, se faz parafinas, se faz fertilizantes, se faz alimentos, enfim, se faz um monte de coisas, né? E nós temos o petróleo aqui, mas não basta nós termos o petróleo, temos que utilizar o petróleo como recurso para o nosso desenvolvimento. Temos que usar o petróleo para industrializar o Brasil. Temos que usar petróleo para criar utilidades, para criar energia aqui dentro e, portanto, favorecer, facilitar o nosso desenvolvimento, incrementar o nosso desenvolvimento, integrar o país por dentro, desenvolver o país por dentro e para dentro. E daí a importância de ter uma Petrobras. A Petrobras não é só uma empresa. A Petrobras não é só uma empresa, ela é uma empresa de petróleo. Petróleo não é vassoura, com todo respeito à vassoura, claro, mas petróleo é um ativo estratégico. Então o Estado tem que controlar o manejo, a utilização, o direcionamento desse recurso estratégico. Mas, mais do que isso, né, a Petrobras não é só uma empresa de petróleo, a Petrobras é patrimônio nacional do Brasil. A Petrobras é instrumento-chave da soberania e do desenvolvimento do Brasil. Sem Petrobras, não tem como a gente falar de um Brasil independente, de um Brasil que atenda aos seus interesses internos. Não tem como. A Petrobras é fundamental para isso. E para isso a Petrobras tem que ser estatal e tem que funcionar como estatal. A função da Petrobras não é gerar lucro para acionista. A Petrobras não é uma impressora de dinheiro de financista. Não é. A Petrobras é uma empresa para utilizar o petróleo para dentro do Brasil, para atender às demandas e às necessidades dos
brasileiros. A Petrobras foi feita para criar utilidades, para criar coisas concretas, coisas palpáveis, né? Para criar recursos e investimentos para dentro do país, não só em petróleo e infraestrutura, mas em tudo mais, né? Então, sobrou um dinheirinho no caixa da Petrobras, a Petrobras tem que usar para bancar pesquisa, a Petrobras tem que usar para bancar educação, para bancar teatros, clubes, cultura, desenvolvimento regional, né? Enfim, a função da Petrobras não é dar lucro, a função da Petrobras é atender o desenvolvimento industrial e social do Brasil. E para isso, a Petrobras ela tem que ser dirigida como uma estatal, né? Ou seja, ela não pode equilibrar ela não pode calibrar os preços dela de acordo com o mercado internacional. A Petrobras foi criada, a função da Petrobras é proteger o povo brasileiro do mercado internacional e não submeter o povo a ele, né? Daí o sentido de uma Petrobras estatal com uma administração estatal voltada para o Brasil, né? De uma Petrobras que não dolarize a sua comercialização, mas, pelo contrário, que sirva de proteção dos brasileiros em relação a essas flutuações do mercado. E, para isso, a Petrobras tem que investir em refinaria, tem que investir em refino, tem que ampliar a sua capacidade produtiva, né? Não tem só que extrair o petróleo, tem que refinar o petróleo, transformá-lo em derivados e distribuir para dentro do país, fazer esse papel de integração regional, de integração regional, de integração nacional para dentro. Tem que irradiar desenvolvimento e prosperidade para dentro do Brasil. É essa a função da Petrobras, ou seja, a função completamente antagônica ao que está sendo feito aí desde pelo menos 2015. Os problemas vêm desde antes, mas a direção da Petrobras desde 2015 está completamente errada, porque é uma direção voltada para o esfacelamento da empresa, o sacrifício da empresa, a financiarização da empresa e a consequente dilapidação desse patrimônio nacional do Brasil. Então, isso aqui é uma pequena introdução. Eu passo a palavra para o Felipe Coutinho, que certamente sabe muito mais e terá muito mais informações para nos acrescentar sobre o papel, a natureza e a missão da Petrobras e a triste realidade em que ela vive hoje, essa triste dilapidação a que a empresa está sendo submetida, que não só essa dilapidação que é feita para que os estrangeiros metam a mão no nosso petróleo, para que o petróleo do Brasil sirva ao desenvolvimento dos outros e não ao nosso próprio, né? Então, passo a palavra ao Felipe Coutinho. Obrigado, Felipe Quintas. Eu te agradeço pelo convite. Desejo boa noite a você. Também é um prazer estar aqui com o Rubem, que eu acompanho o trabalho e admiro também bastante. Bom, você fez uma introdução muito, muito bem feita, né? Muito se diz, muito se tenta justificar o entreguismo. Quer dizer, ao longo da história, desde antes da criação da Petrobras, quando o Brasil se organizava para começar a prospectar, procurar petróleo no próprio país, havia uma série de justificativas que se apresentava tentando desqualificar essa opção política, né? Essa vontade política do Brasil de encontrar petróleo no país, de abastecer o país, de se livrar da dependência das multinacionais estrangeiras. E naquela época se dizia que o Brasil era incapaz, era geneticamente incapaz, não com essas palavras, mas dizia que o Brasil era incapaz, que a gente não tinha recursos humanos, que a gente não era capaz de gerenciar esse tipo de empreitada, a gente não era capaz tecnicamente de desenvolver a nossa pesquisa, né, a exploração, a busca pelo petróleo no Brasil, né, muito menos o refino também não era capaz, era incapaz tecnicamente, era incapaz financeiramente, o país era apontado como um país incapaz de fazer investimentos através do Estado e garantir que vai encontrar o petróleo, vai garantir primeiro até que se vai ter capacidade de refinar o petróleo no país, evitando ficar dependente das multinacionais estrangeiras, que, ao abastecer o país a altos custos, também faziam o que o Brizola depois veio a chamar as perdas internacionais, né? As diversas formas de transferência do excedente econômico gerado pela indústria petrolífera, que não é só o lucro. Existem diversas formas diferentes de você fazer engenharia financeira e fazer essa sangria, quer dizer, fazer com que a renda petrolífera, que a renda da atividade
de abastecimento do país, dessa atividade industrial, né, dessa atividade econômica, e toda essa renda, esse excedente econômico fosse levado daqui para os países sede das multinacionais estrangeiras do petróleo. Então, naquela época também se encontrava diversas formas de tentar justificar, se usava os grandes meios de comunicação, que sempre foram subordinados aos interesses estrangeiros no Brasil, primeiro a Inglaterra e depois, mais recentemente, os Estados Unidos, mas o Brasil foi capaz de perceber, quer dizer, os brasileiros foram capazes de perceber, e sob a liderança do Getúlio Vargas foi criada a maior empresa do Brasil, quer dizer, a maior experiência contemporânea de sucesso empreendedor do Estado brasileiro, né? Primeiro, pela campanha do Petróleo é Nosso, ali onde estiveram ali envolvidos diversas forças políticas, né, de um largo espectro, mas que se uniam em torno do nacionalismo, se uniam em torno dessa visão, dessa vontade de que o Brasil precisava disso, que nós éramos capazes. E essa campanha, que foi a maior campanha popular contemporânea do país, empurrou o Getúlio e facilitou que o Getúlio politicamente exercesse a criação da Petrobras, né? Então, o que acontece hoje nada mais é do que uma reedição dessa disputa entre os entreguistas e os nacionalistas, entre aqueles que defendem que os recursos brasileiros têm que ser entregues sem nenhum valor agregado e através de multinacional estrangeira, e aqueles que defendem que não, que os recursos naturais brasileiros devem ser utilizados aqui, quer dizer, são mercadorias especiais que podem ter valor de troca na medida em que você escolhe vender ou podem ter valor de uso. No caso do petróleo, o Brasil precisa optar pelo valor de uso. Para optar pelo valor de uso, agregar valor a ele, consumir no país, a gente precisa de um instrumento como a Petrobras. Porque a Petrobras ela foi construída para abastecer o mercado brasileiro aos menores custos possíveis, sendo eficiente na medida em que ela é integrada. Quer dizer, o que é uma empresa integrada verticalmente do petróleo? É aquela que é capaz de procurar e encontrar o petróleo e também é capaz de refinar, transformar esse petróleo em mercadorias úteis, como são os combustíveis, os fertilizantes e os petroquímicos. A Petrobras foi construída para ser isso, integrada verticalmente e integrada nacionalmente, abastecendo todo o território nacional aos menores custos possíveis. E foi isso que o Brasil conseguiu fazer. A Petrobras é isso, né? E ao abastecer o mercado brasileiro a esses custos mais baixos, que são possíveis porque ela é muito eficiente, tem custos também baixos, quando a Petrobras faz isso, aumenta a produtividade do nosso trabalho, aumenta a competitividade de toda a indústria que é instalada no país, o brasileiro, com custos mais baixos, pode consumir mais energia, e a gente sabe que existe uma correlação entre consumo de energia per capita e desenvolvimento humano. Quanto maior o consumo de energia por pessoa de um país, maior o desenvolvimento humano desse país. E quanto maior o consumo de energia, maior o crescimento. São correlações que são claras, basta você pesquisar, a gente tem diversos artigos mostrando que essa é uma realidade concreta. Então, na medida em que a Petrobras abastece aos menores custos possíveis, ela promove o desenvolvimento nacional. Além também de fazer seus investimentos aqui, o conteúdo local, o desenvolvimento tecnológico no Brasil, a parceria com empresários, empresas brasileiras, cooperativas brasileiras, centros tecnológicos, universidades, todas essas parcerias, na verdade, o que elas fazem é desenvolver a tecnologia aqui, quer dizer, fazer com que a gente faça com que a renda petrolífera fique no país e, ao mesmo tempo, gere empregos em quantidade e em qualidade, né? Então, esse é o papel da Petrobras. É só assim que você consegue reter a renda petrolífera. Se você não opta pelo uso de uma empresa estatal, aliás, as maiores empresas do mundo do petróleo, elas são estatais, tá? Das maiores 25 empresas do mundo petrolíferas, 19 são estatais, né? E das 5 maiores, 4 são estatais e com uma tendência de participação relativa cada vez maior. Por quê? Porque os estados soberanos conquistaram o seu direito de acessar e agregar valor às suas matérias-primas, seus recursos naturais, em especial o petróleo. As multinacionais privadas, que são negociadas em bolsa, são empresas decadentes, né? Elas têm produção decadente, têm reservas decadentes. Se antes representavam 90% do que era comercializado do petróleo no mundo, hoje não chega a 25%. Em termos de reservas, as multinacionais privadas que são negociadas em bolsa não chegam a 10% de reservas. Quer dizer. Então, elas não conseguiram repor as suas reservas na medida em que foram esgotadas. E agora a gente chega no momento atual, onde o petróleo continua sendo importantíssimo, mais até do que antes, porque hoje ele está mais escasso, mais difícil de encontrar, mais caro de se produzir, e por conta disso a disputa por ele se torna cada vez mais intensa, mesmo
sabendo que sempre foi intensa. O que motivaram as principais guerras no mundo foi a disputa pelo petróleo. E o que movimentou as guerras, quer dizer, o que deu energia para que a guerra acontecesse, o que deu vantagem relativa para os exércitos que venceram, foram esses exércitos terem, essas forças armadas, de uma forma geral, terem acesso à energia barata, em especial energia, primeiro do carvão, depois do petróleo. Então, o petróleo sempre foi muito importante, desde da sua descoberta, do seu desenvolvimento, da sua aplicação, desde a Revolução Industrial, com o carvão, né? Falando das energias fósseis de uma forma geral, e recentemente cada vez mais, justamente por isso. Foi sendo esgotado, as melhores reservas são esgotadas, sobram as piores, quer dizer, aquelas que são mais caras de se produzir, e a disputa por essas reservas se torna ainda mais forte, né? Mais forte, na medida que elas são escassas. E não há substituto para o petróleo. Não há substituto para o petróleo barato de se produzir. Quer dizer, ao longo da história já se criou essa fantasia, essa propaganda. Na verdade, é uma arma na disputa pelo petróleo remanescente. Quando você não tem petróleo e você é um país que é capaz de promover, através de seus meios de propaganda, que as pessoas dos outros países acreditem que os seus recursos não valem nada, é muito mais fácil você se apropriar desses recursos, é muito mais barato, você não precisa invadir, você não precisa fazer guerra. Muitas vezes a guerra também é um negócio, também interessa fazer, mas outras vezes é melhor que você use o soft power, a inteligência, você compre intelectuais, você compre jornalistas, você replica mentiras, né? E ao longo do tempo essas mentiras foram repetidas, quer dizer, já se propagandeou que o petróleo seria substituído pelo hidrogênio, pelos hidratos de metano, pelos biocombustíveis, mais recentemente pelo gás natural do shale lá nos Estados Unidos, o gás natural das formações caríssimas e ineficientes do shale iriam suprir o mundo e substituir o petróleo. Mais recentemente, a energia elétrica, como se a energia elétrica fosse uma fonte primária de energia. Ela não é a fonte primária. A energia elétrica é só um meio de transportar uma energia que você gera através de outra fonte primária. Então não faz sentido comparar energia elétrica com petróleo. Você compara uma fonte de energia primária com um meio de transporte da energia. Assim como o hidrogênio. O hidrogênio também não é uma fonte primária de energia, ele tem que ser obtido de algum lugar, né? Ele não está disponível na natureza, abundante, barato, e você pode usar. Não, de forma nenhuma. Você tem que obter de alguma fonte. Então não é uma fonte primária de energia, é uma maneira de transportar a energia também, né? Mas ficam repetindo que a energia elétrica, que não é uma fonte primária, vai substituir o petróleo. Mais recentemente, a propaganda maior vem em torno das energias solar e eólica. Energias que são de péssima qualidade, porque são energias dispersas, não são concentradas, tem muita dificuldade em gerar trabalho útil, quer dizer, trabalho líquido, né? São intermitentes, portanto, não são confiáveis. Você não pode abastecer uma economia inteira com energia solar e eólica, porque chega uma hora que não tem sol, chega uma hora que não tem vento, né? E você depende de fontes confiáveis de energia, como são as fontes de origem fóssil e a energia nuclear também, muito, muito confiável. Bom, quando você analisa cada uma dessas fontes de energia, você vê claramente que são meios de propaganda justamente para fazer a rapina do petróleo que resta. E o Brasil está justamente nesse jogo, né? A descoberta do pré-sal foram as maiores reservas aí das últimas décadas, né, do século XXI, e o Brasil entrou no radar aí. O Brasil sempre foi muito importante na disputa geopolítica internacional, no interesse do imperialismo norte-americano, mas desde a descoberta do pré-sal essa importância ficou ainda maior, né? Então, nós estamos sendo aí alvos do imperialismo e alvos também de uma classe dominante nacional que estranha o Brasil, que não gosta do Brasil, que não tem vontade de continuar aqui, pretende se aposentar fora ou vive parcialmente fora do Brasil. São binacionais, muitas vezes tem outro passaporte, outra nacionalidade, não tem compromisso com o país, botam seus filhos para estudar fora, gostam de falar inglês, de ver filme americano, e são papagaios, né, de uma cultura que não é a nossa. Então, a gente é vítima disso, a gente é vítima do imperialismo internacional, especialmente dos Estados Unidos, das elites que governam os Estados Unidos, né, as corporações, o sistema financeiro, e também somos vítimas dessa classe dominante, né, que estranha o país e que não passam de entreguistas, né, historicamente. Isso muda um pouco a retórica e a desculpa de como e por que entregar nossas riquezas. É isso que a gente vem observando. Eu não quero falar demais, já falei muito, quero deixar você conduzir o programa e fico à disposição para esclarecer o que tem acontecendo na Petrobras, em especial desde 2015, mas a gente pode falar aí o debate, e é um prazer estar aqui conversando com você, com o Rubem e com o seu público. Excelente exposição, Felipe.
como sempre, aliás, uma verdadeira aula magna. Agradeço a todos que estão comentando aqui no chat. Agradeço ao Rogério Anitablian, que fez a divulgação, é um parceiro aqui do canal, é um parceiro de ideias assim nesse combate nacionalista que nós estamos fazendo aqui para resgatar o Brasil para os brasileiros, né? Recomendo a todos, caso não conheçam, que vão ao canal dele também, canal interessantíssimo, discussões de altíssima qualidade, de altíssimo nível sobre geopolítica, né? É um parceiro aqui do canal, agradeço muito a ele pela divulgação e estamos junto aí nessa empreitada, né? Agradeço ao Guilherme do Vale, que está nos acompanhando aqui, né? Vivas ao trabalhismo e ao Brasil independente. Sim, o trabalhismo, o nacional trabalhismo, é a organização política do Brasil independente, porque o Brasil independente se faz pelo trabalho dos seus cidadãos, né? Não é com dinheiro de fora, não é com capital de fora que vai se resolver o problema. São com os esforços internos, com os recursos internos do Brasil que devem ser valorizados, devem ser dignificados no interesse e no bem-estar de todos, né? Então, e o petróleo é fundamental para isso, e a Petrobras é o principal instrumento de mobilização do petróleo brasileiro para as finalidades brasileiras, para atender às necessidades do povo brasileiro. O lucro para acionista não deve entrar no cálculo, porque a Petrobras ela foi feita para criar desenvolvimento e bem-estar, desenvolvimento físico e bem-estar social. É essa a missão dela. Aliás, deve ser esse o parâmetro de eficiência da Petrobras. O parâmetro de eficiência da Petrobras não é se está remunerando bem ou mal o acionista, né? É se ela está fazendo o país crescer materialmente, socialmente, é para isso que ela serve, né? E como o Felipe Coutinho muito bem falou, fornecendo combustíveis derivados de petróleo ao menor custo possível para atender às necessidades dos brasileiros. Por isso que a Petrobras tem que ser estatal, porque se ela for privada, ela vai atuar para dar lucro, né? Mas a Petrobras não foi feita para isso. O Brasil precisa de uma Petrobras para fazer, digamos assim, um lucro social, né? Para fazer assim, um benefício geral e não um benefício financeiro de meia dúzia de acionista que muitas vezes nunca pisou na Petrobras, não faz a menor ideia do que seja. Daí a importância da Petrobras estatal para ser voltada para a Petrobras, para os brasileiros, para que o petróleo seja dos brasileiros e a serviço dos brasileiros, né? Então, passo a palavra para o Rubem, ele certamente tem muito a dizer sobre esse assunto, tem vasta experiência dentro da Petrobras aí, né? E aí a gente pode fazer essa conexão, né, da experiência do trabalho com o contexto que nós temos hoje na Petrobras, que já vem se desenhando há um tempo, o que podemos fazer para recuperar a empresa. Bem, a bola está comigo. Então, primeiro deixa eu dar um abraço aqui para o meu amigo soteropolitano Paulo Roberto Álvares de Souza. Ele também é um tipo de petroleiro, né? Porque ele trabalha com jazida de extração de mármore lá na Bahia, também é do ramo da mineração, e é uma prova viva de que um empresário consegue, sim, conciliar o seu empresariado, a sua empresa, a sua exploração consciente da natureza e, ao mesmo tempo, ser brasileiro, ser nacionalista, ser patriota, ter mais ou menos a visão que a gente tem aqui. Ele é um defensor da Petrobras ferrenho e, no entanto, é empresário. Então, quer dizer que quem defende, quem é brasileiro e conhece o Brasil de verdade, defende a Petrobras. Tá? Então, um abraço para o Paulo Roberto aí. Tá lá. Esse ano eu ainda vou lá. Vou lá ver essa jazida lá de mármore bege Bahia. E somando aí a tudo que o Felipe Coutinho falou, levar em consideração algumas coisas. Não, é quase chovendo molhado, né? Falando a mesma coisa de outras formas.
passou a se vender no Brasil, no mundo inteiro, né, mas no Brasil principalmente, a falácia de que a energia elétrica, como bem falou o Coutinho, a energia elétrica é a salvação do mundo. Pois bem, só para vocês terem ideia, foi feito um cálculo de gasto energético de queima de carbono por 10 anos de uma BMW 328, se não me engano, um carro padrão, e um Tesla. E o Tesla, mesmo consumindo energia elétrica, tem um consumo de carbono para a natureza em 10 anos maior do que uma BMW. Como isso pode? O Felipe já explicou. A energia elétrica é uma energia secundária, é uma energia que você produz. Tá? É uma energia de origem magnética. Você precisa de um elemento de rotação, vamos dizer assim, para você gerar energia. A grande energia é um elemento de rotação. Você consegue isso com termoelétricas, e essas termoelétricas ou são através de combustível fóssil, tipo carvão, ou até queima mesmo, né? Você pode fazer queima, você pode queimar bagaço de cana, você tendo matéria para queimar, tudo bem. E a energia atômica, a energia nuclear, que não passa disso. Uma energia termoelétrica com a fonte ionizante, ou seja, a energia atômica não produz energia elétrica. Porque o cara acha que existe uma máquina especial que faz uma dissociação química e do outro lado sai um monte de eletricidade. Não. Ela aquece uma água e você tem um processo muito antigo e muito eficiente de turbinas a vapor que produzem energia elétrica. E depois tem aquelas torres, aquilo se chama torre de dissipação de calor. Ou seja, aquilo é o radiador do seu carro, aquilo que está ali. Né? Então, essa falácia, ele foi preciso quando falou sobre energia eólica, energia solar e essas outras energias tantas, tá? Essas energias tantas que simplesmente, na realidade, não são a solução, não por enquanto, não por hora, não com o nível de tecnologia que nós temos hoje, daqui a 20, daqui a 50, e eu calculo 200 anos. E a energia fóssil é aquilo, petróleo. Petróleo é aquele elemento que todo mundo queria ter, mas pouca gente tem. A maioria dos países do mundo são consumidores de petróleo. O maior consumidor de petróleo do planeta é os Estados Unidos. Perdão. Uma falhazinha aqui, é um bugzinho que eu tenho aqui no câmera, tá? O maior consumidor dos Estados Unidos consome aproximadamente 30%, tá? 30% da energia mundial, tendo aproximadamente 4% da população. É um descalabro. Uma nação só consome aproximadamente 30% da energia fóssil do mundo. Eles não estão apostando em carrinho de pilha da Tesla, não. Isso é um engodo para você cair nessa história. Isso é papo furado. Aquilo, a Tesla é uma fraude, o Elon Musk é outra fraude, o Elon Musk é o alter ego do Homem de Ferro do século XXI. Ele tem a mesma matiz do Howard Hughes. Tá? O Howard Hughes ainda era um pouco mais eficiente. Todos dois são ladrões de dinheiro público americano. Um no século XX era o Homem de Ferro, o Tony Stark, o cara que ficou bilionário porque era um gênio, não. É porque ele roubava as Forças Armadas. Chegou ao ponto que o Howard Hughes vai numa audiência no Senado e rindo no meio de todo mundo. Vocês imaginem hoje, em tempos de cara de pau da Lava Jato, o cara chegar e falar assim, eu dei uma casa mesmo, eu dei uma mansão para o general tal, eu dei um Cadillac para o coronel tal, é proibido isso? Eu dei porque quis. Ele ficou bilionário, bilhardário, exatamente com contratos com o Departamento de Defesa americano. Inclusive, ele fez o maior avião do mundo, que só voou uma vez, só voou para ter a mão no dinheiro e o contrato. O Goose, não sei o que lá, que é feito de madeira, está lá no museu nos Estados Unidos, né? É um dos maiores aviões do mundo, ou quiçá talvez o maior avião já construído pelo homem.
todo de madeira, aquele negócio, uma fraude. Aquilo era para ser feito tantos, fez um contrato e assim. E o Elon Musk faz isso hoje e tenta vender a ideia, e os Estados Unidos tentam vender que o futuro é o carrinho de pilha de Los Angeles, da Califórnia. Aquilo é o futuro. Gasolina não precisa mais, petróleo não existe mais. Eu só quero deixar para vocês claro uma coisa, um dado geopolítico. Tá? Quando as Torres Gêmeas foram atacadas, os Estados Unidos tinha petróleo armazenado para 7 dias. Isso quem me falou foi o CEO de uma empresa que eu, na época, fiscalizava. Eu gerenciava o contrato deles. Fiscalizava, não gerenciava. Fiscalizava o contrato dele. Esse cara, numa medição lá, eu fechando uma medição, ele conversando comigo, ele estava nos Estados Unidos naquela época, a reserva era crítica. Os Estados Unidos estava, se a União Soviética existisse ainda na época da guerra, do ataque às Torres Gêmeas, se existisse, eles simplesmente teriam estrangulado os Estados Unidos, porque por motivos diversos, por erros estratégicos, eles ficaram na lona. E daí eles maquinaram um processo. Nós nunca mais podemos cair nisso. Então nós temos que pegar essa commodity e jogar no chão. Nós temos que dizer para todo mundo, para o planeta inteiro, que é o seguinte, tá? Que petróleo não vale nada. E petróleo simplesmente é o combustível que movimenta o planeta. A Europa agora acabou de bater de frente com os Estados Unidos, principalmente. Quando a gente fala Europa, é França, é Alemanha, principalmente, e França. O resto não é nada. A Itália passou a não ser nada. Aquelas outros 14 ou 20 e poucos países não significam nada. A Espanha, eu sou espanhol, tenho dupla cidadania, a Espanha não significa mais nada. É um país tapete, serve para nada. Portugal, nada vale. A Grécia, tudo, nada. Quando a gente fala de Europa, hoje você fala em primeiro plano Alemanha e depois França. Os dois bateram de frente com os Estados Unidos, que não vão retaliar a Rússia nada. Por quê? Porque precisam do gás. Por que não usam um gerador eólico? A Alemanha é o maior produtor do mundo de geradores eólicos. Por que eles não resolvem o problema com ventinho? Por quê? Por que não botam plaquinha em tudo quanto é lugar? O Felipe Coutinho já explicou aqui de cara, já matou a charada. A humanidade nunca precisou tanto de combustível fóssil como precisa hoje. Agora, nós estamos passando por aquele fenômeno nigeriano, onde chegaram dentro do país, compraram meia dúzia de vendilhões de vendidos de ratos de esgoto e simplesmente sabotaram todo o processo. O petróleo é uma vaca, só se perde o mugido. Dizem que a vaca, o porco, é aquele animal que você só perde o grunhido ou o mugido. O resto você aproveita tudo. Com uma coisa você faz outra, com outra tudo. O petróleo é isso aí. O petróleo é uma vaca. O petróleo você aproveita tudo dele. Tudo. Aquilo dá uma gama de subprodutos fantásticas. Não é só o combustível, mas é o combustível principalmente. É o que aquece as casas, é o que deixa a Europa não congelar, não acabar. É o que movimenta o mundo. Os petroleiros, todos os navios, toda a cabotagem do mundo é feita em cima disso aí. Então não caia nessa tolice, nessa idiotice que está sendo feita aqui. Petróleo é estratégico. A China não tem petróleo, quem dera que ela tivesse. Imagine se a China fosse independente, como o Brasil é. Perguntaram essa semana se a capacidade do Brasil de refino... Eu deixo isso para depois, para não pegar muito pedaço. Depois eu falo sobre refino, sobre a qualidade do óleo do Brasil, sobre essas coisas, sobre esses dados mais técnicos, e também respondo pergunta. Não tem problema nenhum, não. Quero dizer que hoje a pessoa especialista na atualidade da Petrobras nem sou eu, é o Felipe Coutinho. Ele, sim, tem o conhecimento do que está acontecendo hoje. Eu estou afastado da Petrobras, eu tenho uma ação na justiça, como todo mundo sabe, e isso daí me tolhe alguns movimentos. Mas não o suficiente para eu tapar minha boca e falar algumas verdades. A principal delas é essa daí. Não caiam nesse engodo. Estão querendo imprimir papel fajuto, vagabundo, que não vale nada, e comprar a nossa riqueza, como estão fazendo. E agora nós estamos aí nesse impasse sobre a Petrobras.
A Petrobras hoje pratica o PPI, que é esse preço de paridade internacional, quando na realidade a mão de obra da Petrobras e a maioria dos insumos da Petrobras são pagas em reais. Aí você vai receber um monte de vídeos aí dizendo que o Bolsonaro descobriu uma maracutaia na Petrobras do governo anterior. Mentira, o governo anterior hoje é do Bolsonaro. Tudo o que acontece na Petrobras nos últimos 2 anos é responsabilidade única e exclusiva do senhor Jair Messias Bolsonaro, para o bem ou para o mal. Não tem como tentar botar na conta do PT, do PSDB, nada. Ele é presidente, ele é o mandatário máximo da Petrobras nos últimos 2 anos. Como também temos agora até a Justiça querendo barrar a nomeação dele. Não, quem tem que abrir o olho são vocês, que estão aí, que elegeram o Bolsonaro, ou então, como eu, sujeitados à eleição do Bolsonaro. Agora, também o Judiciário não tem nada para fazer ali. Isso prova a mixórdia, a bagunça que está o Brasil, a zona que está esse país. Ninguém sabe o que de nada. O Bolsonaro teve um acesso ali de Geisel, mas parece que já evaporou, já deu em nada. Vamos ver aí o desenrolar das coisas. Eu só quero deixar claro isso aí. Tudo que acontece hoje na Petrobras, acontece há 2 anos, é responsabilidade única e exclusiva do senhor Jair Messias Bolsonaro. Não adianta terceirizar. Ou ele agora descobriu um monte de gente ganhando um rio de dinheiro lá dentro. Estavam ganhando sob o governo dele, nomeados por ele. São cargos de livre nomeação. Muitos deles ad nutum. Tá? São cargos nomeados. Pessoas são nomeadas. Ele as nomeou ou ele simplesmente endossou quem as nomeou. Tá? É exatamente o domínio do fato. Lembra, Bolsonaro? O que é domínio do fato? É exatamente isso. Você domina o fato. Você é o ser dominante. E, de acordo com a 24.850, você é responsável por tudo isso aí. Para o mal e para o péssimo. Então, não adianta tentar jogar a bola para o outro, não. É hora de segurar a onda. E vou passar a bola de volta para o Felipe, para ele fazer as honras da casa aí, e o que precisarem de mim, estou por aqui. Depois eu falo sobre o refino. É que senão eu vou estender muito, vou tomar muito espaço dos outros. O Felipe Coutinho tem muita coisa para botar aí também no ar. Falou? Excelente exposição, Rubem. Antes de passar a palavra para o Felipe Coutinho, eu vou fazer aqui uma propaganda da página da AEPET, né, que eu recomendo a todos que frequentem diariamente, porque essa página apresenta conteúdo diário de excelente qualidade sobre o petróleo, sobre o mundo do petróleo, dentro da perspectiva que nós estamos trazendo aqui. Então, quem gosta do Brasil, quem se preocupa com o Brasil, quem se interessa pelo Brasil e pelas questões do petróleo, sobre um prisma nacionalista, que é o único prisma correto que se pode ter, precisa entrar na página da AEPET. Vou compartilhar aqui a tela. Peço para quem já conhece, já conhece. Quem não conhece, né, se quiser saber mais sobre petróleo, só entrar na página deles lá. Então, deixa eu ver aqui. Então, essa é a página da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Então, aqui, ó, nova transportadora do Sudeste, privatização lesiva e reestatização, tem vários conteúdos, né? Enfim, qualquer coisa que vocês precisem saber sobre Petrobras, em termos de atualidades, estrutura, informação, conhecimentos vários sobre petróleo e Petrobras, está na página da AEPET, www.aepet.org.br. Uma outra informação também que pode ser útil, né? O gibi Tonico e Petrolino, né? Que era um gibi distribuído nas escolas públicas do Brasil no governo Médici. Então, Tonico e Petrolino fala justamente, era um gibi para informar as crianças, né, no contexto do regime militar, justamente sobre a importância da Petrobras.
era um gibi de cunho nacionalista, né, que visava valorizar a Petrobras entre as novas gerações, fazer o trabalho ideológico, fazer o trabalho de divulgação de ideias, de valorização da empresa junto à grande população desde a infância. Então, uma iniciativa muito importante e que, infelizmente, o PT, apesar de algum nacionalismo que apresentou em relação à Petrobras, não fez nada semelhante em relação a isso, deixando os privatistas e os entreguistas monopolizarem a difusão e transmissão de informações acerca da Petrobras. Então, vemos aqui a importância do petróleo. Para que serve o petróleo? Para que serve a Petrobras? Isso aqui é uma página do Tonico Petrolino. Eis alguns produtos extraídos dos derivados do petróleo: pneus, embalagens, produtos de beleza, utilidades domésticas, fertilizantes, materiais de construção, esportivos, brinquedos, calçados e etc. Né? E daí pergunta aqui, então, Tonico, você acha que a Petrobras é só gasolina? Não, a Petrobras não é só gasolina. Né? Então, mesmo que num futuro muito distante a matriz energética venha a ser modificada, venha só a ter carro elétrico, o que está muito distante de acontecer ainda, pelo que o Felipe e o Rubem falaram, esse carro a pilha do Elon Musk é uma fraude, essas tecnologias, essas energias limpas, alternativas, ainda são muito precárias, ainda são muito ruins, não compensam, não abastecem a demanda de energia que todos nós temos. No Rio de Janeiro, calorão, todo mundo com ar-condicionado, não é o vento e maré que vai dar conta. Né? Essas são as energias tradicionais, entre elas o petróleo, né? E além da questão energética, o petróleo é matéria-prima de tudo isso. Quem está disposto a abrir mão de tudo isso aqui? Agora, e quem é que tem a matéria-prima para fazer tudo isso? A gente, o petróleo, o pré-sal está aí. É por isso que tem que ter uma Petrobras para fazer o refino, para industrializar o petróleo e transformar nessas coisas aqui que são o que fazem a vida das pessoas melhorar, que é o que faz a sociedade viver melhor. Né? Infelizmente, aqui, a Petrobras é o maior barato. Infelizmente, os entreguistas interpretaram isso aqui mal. Né? Porque isso aqui, na época, a Petrobras é muito boa, a Petrobras é muito legal. Só que a turma do Paulo Guedes, do Roberto Castelo Branco, acabou interpretando isso como se a Petrobras fosse barata de vender, como se o preço dela fosse barato. Né? Quando, na verdade, a Petrobras não tem preço. A Petrobras ela não tem preço porque aquilo que movimenta o Brasil, aquilo que deixa o país de pé, aquilo que alimenta o povo, não tem preço, não pode ter preço. Né? A Petrobras tem importância, né? E é essa importância que precisa ser defendida pelo seu caráter estatal. Essa importância que faz com que a empresa tenha que ser estatal, com que o petróleo brasileiro tenha que ser brasileiro para se transformar naquilo que movimenta o país, naquilo que engrandece o país. Né? Por isso que o petróleo tem que ser nosso e o petróleo é nosso. Né? O petróleo tem que ser dos brasileiros para o Brasil ser, de fato, dos brasileiros. Então, essa revista Tonico e Petrolino é excelente. Infelizmente, desde a redemocratização, nós não temos um trabalho ideológico dessa monta. Né? Daí que muita gente acaba acreditando que a Petrobras tem que ser privatizada porque é a única coisa que ela escuta. Né? A única coisa que ela escuta é isso, que a Petrobras tem que ser privatizada. Na verdade, um governo nacionalista não tem só que investir na Petrobras. O PT investiu na Petrobras. Mas não tem só que investir na Petrobras. Tem que fazer a Petrobras ser valorizada. Tem que apostar na divulgação das ideias. Tem que apostar na semiótica. Tem que apostar na difusão, na transmissão, na comunicação para que as pessoas entendam a importância da Petrobras. É isso que a gente está fazendo aqui. E esse trabalho tem que ser multiplicado à exaustão para que a gente, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, para que a gente, na nossa vida, a gente ainda tenha um país. Porque do jeito que vai, a gente vai acabar não tendo um país. E aí, quem não tem um país
está ferrado. Quem não tem o país... Aí a gente vai virar igual lá os líbios, que estão sendo escravizados. Os líbios perderam o seu país. Só que a Líbia foi invadida militarmente. Né? A OTAN precisou invadir a Líbia militarmente. Aqui no Brasil nem precisa invadir, porque já tem um monte de capacho instalado nos centros decisórios, nas torres de comando do país. E nós precisamos retirá-los dali para colocar os comandos do Brasil a favor dos brasileiros, né? Para que a gente para que a gente possa viver o resto das nossas vidas num país, numa nação, para que o chão que a gente pise seja de fato nosso, para que o ar que a gente respire seja de fato nosso, porque se não for, a gente vai estar muito ferrado. E não pensem que a gente está na pior das situações, não. O povo ainda está comemorando o BBB, o povo está comemorando lá a Carol, não sei das quantas lá, que foi eliminada. Se o povo está soltando fogos porque a Carol, não sei das quantas, foi eliminada, é porque a coisa ainda não tá tão ruim assim, ainda vai piorar muito. No que depender de Bolsonaro, de Paulo Guedes, de Castelo Branco, de Armínio Fraga, de Luciano Huck, de Rede Globo, de STF, no que depender dessa escória, dessa corda, dessa quadrilha, a gente ainda vai piorar muito mais. A gente está só começando a gente está começando a ficar ruim para a gente. Está só começando, mas ainda vai ficar insuportavelmente péssimo. E para evitar isso é que a gente precisa recuperar o Brasil. E para recuperar o Brasil é preciso recuperar o nosso petróleo e a Petrobras como empresa estatal, um instrumento-chave do nosso desenvolvimento econômico e social. Então, passo a palavra para o Felipe Coutinho, para ele fazer mais observações, responder a algumas questões aí que porventura tenham surgido. Vai lá, Felipe. Isso aí, Felipe. É o seguinte, desde a descoberta do pré-sal, vou fazer aqui um histórico, né? Desde a descoberta do pré-sal, em 2006, 2007, final de 2006, houve uma série de eventos históricos e geopolíticos que estão relacionados com a disputa por esse pré-sal, né? Pelo acesso ao pré-sal, a garantia da propriedade desse recurso natural que é tão escasso e tão disputado no mundo, né? Eu fiz um artigo que é Eventos Históricos na Disputa pelo Pré-Sal e a Renda Petroleira. Quem quiser ler esse artigo, também tem um vídeo na EPET que tem o que você conhece sobre a Petrobras. Aí a gente trata esse tema, né? Mas eu não quero ir muito lá para trás, porque lá tem diversos eventos que foram citados, eventos históricos comprovados, que eu vejo relação com a disputa pelo pré-sal. Eu queria vir mais recentemente, ali naquelas jornadas de junho, né, 2013, com o uso intensivo das redes sociais, né? Redes sociais que são privadas, né? São estrangeiras, né? Especialmente o Facebook, que foi muito utilizado naquelas jornadas de junho para poder fazer agitação, né? Das pessoas e da opinião pública. E o Facebook, a gente sabe que tem uma relação muito próxima, é praticamente uma criação do Estado norte-americano, né? Do Deep State, né, do Estado profundo norte-americano, né? Então, da agência de inteligência, agência de segurança e todos esses órgãos e instituições dos Estados Unidos que se utilizam desses meios de comunicação digital de massa para atingir seus objetivos, né? E os agentes dos Estados Unidos também estão disfarçados como empregados de diversas outras multinacionais, corporações que têm origem nos Estados Unidos. Então, você não precisa registrar essas pessoas no Brasil como uma pessoa com um crachá de agente de segurança dos Estados Unidos, agente de inteligência. Não, ele entra através de uma empresa, de uma corporação dos Estados Unidos, como se estivesse trabalhando para essa corporação e atendendo aos interesses da inteligência norte-americana. Então, essa jornada de junho foi o primeiro passo para desestabilizar o sistema político no Brasil. E a reação que o governo Dilma, na época, teve a essa mobilização, não estou dizendo aqui que as pessoas que participaram dela são culpadas, muitas vezes são pessoas inocentes, bem intencionadas, e naquela época as pessoas podiam não ter a noção da importância do que vinha acontecendo no Brasil desde a descoberta do pré-sal. E muitas pessoas foram manipuladas e tentaram colocar pautas justas nesse movimento, mas evidentemente esse movimento não existiu para isso, né? As pessoas foram manipuladas, as pautas foram mudando, e o próprio governo Dilma cedeu, não sei se cedeu ou se sempre serviu a esses interesses, mas eu sei que a reação
as iniciativas do governo Dilma depois, como resposta, entre aspas, às jornadas, foram iniciativas que enfraqueceram o interesse nacional, né? E, bom, esse foi o primeiro momento, né? Aí depois toda a cooperação, entre aspas, internacional entre os Estados Unidos, os procuradores da Lava Jato, os delegados da Polícia Federal e a própria Justiça Federal, todos, é que eu não estou dizendo que é a totalidade dessas instituições do Estado brasileiro, mas grande parte dessas instituições se subordinaram, se ligaram a interesses antinacionais, seja de forma consciente, inconsciente, seja recebendo algum tipo de benefício direto ou indireto, ou simplesmente sendo uma posição de um agente do Estado brasileiro aculturado, né? Deve existir para todo gosto esse tipo de personalidade que está dentro do Estado brasileiro, servindo a interesses antinacionais, especialmente dos Estados Unidos. Então, através dessa operação Lava Jato, se revelou a corrupção que lesou a Petrobras. Acontece que, ao invés da Petrobras ser apresentada como vítima, ela foi apresentada como partícipe. Ao invés de apontar o mercado como um agente da corrupção e como corruptor e principal beneficiário da corrupção, não tratou o mercado como responsável, não tratou as empresas que se organizaram em cartel para lesar a Petrobras, não. Tratou como se a corrupção fosse algo que só existisse no Estado, não existisse no mercado. Isso é uma mentira. A corrupção, ela tem origem no mercado e ela beneficia o mercado e lesa o Estado. Se existem alguns executivos, altos executivos, que compactuaram com ela, se deixaram corromper, eles têm que responder, né? Tem que responder de uma forma dura, de uma forma justa, né? Mas tendo o direito ao devido processo legal, podendo se defender e tudo mais. Mas acontece que as revelações da Operação Lava Jato criaram, na opinião pública, um sentimento de que a Petrobras estava falida. Então, esse foi o primeiro ponto, quer dizer, o mito da Petrobras quebrada, todo dia se repetindo no Jornal Nacional, quer dizer, das 6 horas da manhã, das 7 horas da manhã, com Sardenberg, com Mira Leitão na CBN, isso indo ao longo de todo o dia, até chegar ao Jornal Nacional, o Jornal da Globo, com ele, William Vac, que é um entreguista, né, que deve ser um binacional dos Estados Unidos, fatalmente, provavelmente. Então, com toda essa campanha diária, cotidiana, se repetindo, mostrando aqueles tubos, saindo dinheiro, então se criou na opinião pública uma percepção de que a Petrobras estava quebrada. Acontece que isso é uma mentira. A Petrobras nunca teve quebrada, ela nunca precisou, nem teve próxima de ter que recorrer ao Estado brasileiro para poder recompor seu caixa. Durante todo esse período, a Petrobras teve em caixa mais de 20 bilhões, 10, 15, 20 bilhões de dólares de caixa. Em caixa, como é que uma empresa que tem 20 bilhões de dólares em caixa, chegou a 25 bilhões de dólares em caixa, pode estar quebrada? Com geração de caixa também anual altíssima, mesmo padrão histórico, aliás, batendo até recordes históricos, entre 2011 e 2014, foi o período que a Petrobras mais gerou caixa. 20, 25, 30, 31 bilhões de dólares gerando caixa, enquanto praticava preços ao consumidor menores do que os de importação, mostrando que a Petrobras não teve prejuízo. A Petrobras teve resultados excelentes nesse período, porque o preço do petróleo estava lá em cima, o AIP, a exploração e produção, gera muito resultado, enquanto o abastecimento cumpria a sua obrigação de abastecer. Assim como em outros períodos, quando o petróleo está moderado ou baixo, a exploração e produção gera pouco resultado, e quem gera muito resultado é o abastecimento, a distribuição, o transporte. Então, se repetiu tanto isso e se ignorou os números, que ninguém foi analisar o balanço da Petrobras para ver se ela realmente estava quebrada ou não. Todo mundo aceita e repete o que o Sardenberg, Mira Leitão, o Adriano Pires, todos esses lacaios do imperialismo repetiram no Brasil. E a partir do mito da Petrobras quebrada, se criou também uma outra mentira, que é a falácia da privatização para redução da dívida. Bom, uma vez que a Petrobras está quebrada, a única solução é privatizar. Isso é uma mentira, quer dizer, ela não estava quebrada antes, e a privatização não é capaz de equacionar o problema da dívida. A gente mostrou antes, quando isso estava sendo defendido, e depois, quando isso foi feito, quer dizer, quando se privatizou 18, 19 bilhões de dólares, entre o início de 15 e final de 18, se privatizou até 19 bilhões de dólares. E esse montante privatizado não representou nem 25% da redução da dívida da Petrobras no período, que foi uma redução gigantesca. Então, quem respondeu pela redução da dívida? Foi a geração de caixa. A gente apontou isso antes, fazendo um estudo prospectivo, né, analisando o futuro, o que iria acontecer a partir dos dados da Petrobras, e fizemos uma análise também depois, em 19, retrospectiva, olhando para trás. Então, o que a gente disse que ia acontecer antes, dizendo que tinha que evitar essa privatização, foi confirmado com os dados da Petrobras do que a gente verificou depois do ocorrido. Então,
A falácia da privatização para redução da dívida da Petrobras. Todos esses pontos têm documentos que a EPET lança, por exemplo, sobre o mito da Petrobras quebrada. Existe esse documento, também está na internet, no meio digital. Outro documento é a falácia da privatização para redução da dívida, onde estão todos os números apresentados lá, todas as referências, você não precisa acreditar. Não é uma visão minha. Isso daqui que eu estou expressando é uma tese baseada em fatos concretos, que se justificam e apresentam nos documentos. Se alguém analisar o documento e querer apontar algum erro, alguma má interpretação, se existirem outros dados que não estão ali, os documentos são públicos e qualquer um pode questionar. Aliás, esses são feitos também a partir de dados públicos, dados da Petrobras, dados do balanço da Petrobras. Outra mentira que se criou foi que os maus investimentos, ditos maus investimentos e a corrupção teriam sido os responsáveis pela elevação de uma dívida, da elevação da dívida da Petrobras. E que essa dívida seria uma dívida impagável e que para sustentar a administração dessa dívida seria necessário privatizar os ativos da companhia. Agora acontece o seguinte, nós fizemos um estudo e mostramos, com números conservadores da própria Petrobras, da Lava Jato, todos os números aí do Estado brasileiro, os maus investimentos e a corrupção não representaram algo em torno de 3,5% e 4,5% da dívida da Petrobras de 2014, que foi a maior dívida histórica da Petrobras. Ou seja, esses fatos são lamentáveis, quer dizer, os maus investimentos são questionáveis, por isso que eu trato entre aspas, porque uma vez que você para o investimento, ele se torna um mau investimento. Quando você realiza o investimento, ele vai gerar caixa, ele vai ser um bom investimento. No caso de vários da Petrobras, que a direção que veio depois, a partir do Bendini, 2015 em diante, decidiram parar diversos empreendimentos que estavam praticamente concluídos. Então, na medida em que você para o investimento, você não tem geração de caixa futura e você tem que fazer um ajuste contábil. Você aponta esses investimentos como maus, mas não são necessariamente maus. São maus quando você decide interromper, quando você decide não reavaliá-los de uma forma consequente, não abandonando as obras. Então, nesse documento, a avaliação dos maus investimentos da corrupção na formação da dívida da Petrobras, a gente demonstra que os maus investimentos, entre aspas, e a corrupção representaram só 3,5% a 4,5% da dívida, da maior dívida histórica da Petrobras. Essa dívida, ela não foi construída por causa da corrupção. Essa dívida ela foi construída para fazer investimentos, no maior ciclo de investimento da história da Petrobras, que foi o desenvolvimento do pré-sal. Entre 2009 e 2014, a Petrobras investiu 300 bilhões de dólares em números atuais. 300 bilhões de dólares significa 50 bilhões de dólares em média por ano. Foi o maior investimento da história da Petrobras. E esses investimentos foram feitos em ativos produtivos que hoje são responsáveis por compensar o declínio natural da produção das reservas da Bacia de Campos, e além de compensar o declínio natural, que poderia ser menor, poderia ter sido melhor administrado, mas compensou esse declínio e ainda aumentou a produção brasileira. Então essa conquista de você ser superavitário e ter um excedente da produção do petróleo, e você também ter a capacidade de refino para atender todo o mercado brasileiro de diesel e gasolina, hoje a Petrobras ela é capaz de gerar um excedente na produção do petróleo, maior do que a produção da demanda nacional. As refinarias da Petrobras são capazes de processar mais de 90% de petróleo nacional, diminuindo muito a dependência do petróleo importado. Então, 91%, mais de 91% é petróleo da Petrobras, petróleo brasileiro. E essas refinarias, com esses investimentos que fizeram parte aí, a gente precisou de recursos de terceiros, uma parte formando a dívida para investir em aumento da capacidade de refino. Esses investimentos possibilitam hoje a Petrobras atender a integralidade do mercado brasileiro de gasolina e diesel. Então, como é que você tem uma política de preço paritário de importação? O que é o preço paritário de importação? Você vender na refinaria da Petrobras um combustível como se ele tivesse sido importado, num preço estimado de um combustível que tivesse sido importado. Como você faz isso? Como você defende essa política de preço, sabendo que você tem capacidade e autossuficiência e é superavitário na produção do petróleo, você é capaz de processar esse petróleo no seu parque de refino, e esse seu parque de refino é capaz de atender todo o mercado brasileiro de diesel e gasolina, com os custos, boa parte deles em real, e com os custos da produção do petróleo. Senão a Petrobras não tem que comprar petróleo no mercado internacional. Então, como é que você traz o preço do petróleo no mercado internacional e a cotação do real para o preço do combustível na refinaria, que vai refletir no preço no posto de gasolina que você vai encontrar? Então, esse preço que você vem encontrando desde outubro de 2016 no posto de gasolina é exatamente o mesmo preço que você encontraria caso não tivesse existido a campanha do Petróleo é Nosso, caso não tivesse existido a criação da Petrobras, caso nunca no Brasil tivesse se encontrado petróleo e caso não houvesse capacidade nenhuma de refino no país. Esse preço que você paga hoje na bomba é exatamente esse preço, como se não tivesse existido nada disso. Né? É o preço paritário de importação.
Então, esse preço é um preço lesivo aos interesses da própria Petrobras, porque com esses preços caros, o combustível da Petrobras fica encalhado nas suas refinarias, então ela perde até 30% da capacidade de refino. Então, apesar de vender mais caro por litro, ela perde até 30% do mercado. E quando você agrega esses dois fatores, a própria Petrobras também tem prejuízos com essa política de preços. Quem são os beneficiários? São as refinarias dos Estados Unidos, que produzem esse petróleo que vem ser importado aqui, a maior parte vem dos Estados Unidos, gasolina, diesel e até etanol, porque com a gasolina cara viabiliza o etanol, e a produção nacional de etanol nem consegue atender toda essa demanda de etanol que está substituindo, competindo com a gasolina cara. Então vem etanol produzido nos Estados Unidos de milho, um etanol de péssima qualidade, totalmente subsidiado, um etanol que acaba abastecendo o mercado brasileiro. Então beneficia os refinadores dos Estados Unidos, refinarias norte-americanas, lá no Golfo do México, nos Estados Unidos, beneficia o produtor de etanol norte-americano também, e o produtor de etanol no Brasil, né? Os usineiros, e a Shell, que é uma grande produtora de petróleo hoje no Brasil. A Shell entrou no Brasil para produzir etanol, né? Além de estar produzindo petróleo cada vez mais. Então, os traders, que são essas empresas grandes, empresas gigantescas, empresas de logística que trazem esses combustíveis dos Estados Unidos para o Brasil, também estão ganhando muito dinheiro com essa ocupação do mercado da Petrobras, e as distribuidoras privadas que competiam com a BR Distribuidora. A BR Distribuidora, a segunda maior empresa do Brasil, 100% integral da Petrobras, foi privatizada em bolsa de valores, sem valorizar, sem considerar a transferência do controle. Esse foi um golpe de lesa pátria que vai ter que ser revisto, né? Então, eu não quero me estender em toda essa história, mas a gente tem uma proposta de política de preços diferente, a gente tem que considerar o preço da Petrobras proporcional aos seus custos e não proporcional a esses preços de importação. Então, basicamente é isso. Nessa minha participação, eu queria parar por aqui para não tomar o tempo aí e monopolizar o debate. Excelente exposição, como sempre, né? Agora, certamente, o Rubão aí tem muito para complementar, acrescentar, até porque ele viveu isso diretamente, né? Ele pisou diretamente na Petrobras e sabe como as coisas acontecem lá dentro, e sabe também o que precisa ser feito para o Brasil recuperar essa soberania que está sendo perdida. Com a palavra, Rubem. Olha, trabalhar na Petrobras é padecer no paraíso, que a Petrobras realmente é um paraíso tecnológico. É algo que a maioria dos brasileiros não conhece, não sabe o que significa a Petrobras, e se conhecessem e fossem desprovidos da envidia, da inveja, da pobreza de alma, teriam orgulho do que representa a Petrobras. Eu lembro, na primeira tomada da primeira rodada das grandes privatizações no governo FHC, gente que eu tinha como amiga, gente que convivia comigo, botaram as unhas de fora e falavam em português claro, em alto e bom tom, assim: agora vocês vão se fuder. Como se a gente fosse se fuder. O petroleiro ia se fuder, ou seja, na cabeça deles, nós éramos um bando de apaniguados, porque a gente recebia, assim, um salário um pouco próximo da dignidade. Um pouco próximo da dignidade. A gente tinha uma remuneração muito abaixo do que deveria ter, pelo trabalho que a gente desenvolvia. Porque aqui todo mundo tem a síndrome da senzala. Ele olha para o magistrado, ele olha para o doutor, ele olha para o general e ele vê ali uma figura de autoridade máxima. Aqui eles podem ganhar o que precisar, o que for. Como dizem assim, um juiz estudou muito. O juiz estudou porra nenhuma. O juiz fez uma decoreba e entrou dentro de um concurso que ninguém nem sabe o que é aquilo ali. Para saber de verdade, você tem que trabalhar numa empresa como a Petrobras. Trabalhar numa atividade fim, que produz alguma coisa. Aí sim, aí você vai ver o que é trabalhar, o que é produzir, o que é conhecer. O cara tem que estudar, tem porra nenhuma. Tem que ficar decorando o livro, isso quando o concurso não é viciado. Não é exigido porra nenhuma, conhecimento nenhum. A Petrobras é cheia de barreiras dentro dela. Felipe Coutinho sabe disso. Você caminha lá dentro, a grande universidade, a grande faculdade, ele sabe. Ele não fez
fora, ele fez dentro da empresa, onde você é compartimentado. O cara olha para você e pergunta para você, quantos anos você tem aqui? Aí você fala assim, tenho 10 anos aqui na produção. Então, você já sabe alguma coisa. Conhecimento vem daí, do know-how que a gente tem, do que a gente usa tudo de avançado, sempre usou de mais avançado no país, sempre. Tá? Sempre. Estão me chamando a atenção aqui, dizendo que eu estou xingando muito na casa dos outros. Já tomei um puxão de orelha. Vou parar, pode deixar. Tá liberado xingar. Você pode xingar o que você quiser. Aqui porque esses entreguistas têm mais que ser xingados mesmo. Porque, olha só, a classe média brasileira, o Felipe acho que não pegou isso. Eu peguei a suprema vergonha, a humilhação, a canalice da nossa classe média, instigada pela Globo, porque a Petrobras, até os idos dos anos 90, ela dava um pequeno broche de ouro para a gente, tá? Daquele de gravatazinho, 0,5 grama de ouro, para o cara, quando ele fazia, se não me engano, eu não sei se era 10 ou 20 anos de empresa. Depois de você 20 anos trabalhando numa empresa, o cara te dava um negócio. Aí a Globo foi lá e fez uma matéria imensa, porque aquilo era feito pela H-Stern. A H-Stern simplesmente entrou no processo de licitação e ganhou de fornecer aquela porcaria, feito em estampa, negócio vagabundo, deve custar 150. Para mim, o valor que tinha era ser lembrado pela Petrobras e ter aquilo no metal nobre. Era o legal, era o bacana de tudo isso aí. Tá? Aí é o seguinte... Sempre fomos jogados contra a opinião pública. Todo setembro era um setembro negro. Campanha o mês inteiro, mostrando as benesses, vilipendiando, expondo os nossos salários de uma forma ridícula. Pegavam o valor bruto, tudo aquilo. Você, quando paga um salário, quando pagava um salário a um funcionário, você tem encargo. Eles pegavam aquilo tudo, somavam, deturpavam e jogavam aquilo tudo na mídia. Então, trabalhar na Petrobras é sofrer no paraíso. Paraíso que a gente realmente é um paraíso tecnológico, de conhecimento, de know-how. A gente faz alguma coisa. Inclusive, eu vou até pegar aqui algumas coisas, porque o Pintos Armados, claro que é um nome fictício que ele criou ali, vem me falar que o Giraldelli fez 3 vídeos explicando porque a Petrobras deve ser privatizada. O Giraldelli não entende nem de chifre. Giraldelli é um bosta. É um cara improdutivo, é um ser improdutivo, nunca produziu nada na vida, é um lixo. E como tal, vem falar sobre refinaria, que as refinarias não valem nada. O que ele entende de refinaria? Aquilo ali não entende nem de descarga de banheiro, de válvula de descarga de banheiro, que dirá alguma coisa. Quem é esse energúmeno, esse comedor de lavagem para falar da Petrobras? Quem é esse sujeito? Esse sujeito ignóbil aqui, que nada produziu na vida, um parasita, um vagabundo social, um lixo, um ácaro da sociedade, falando de uma empresa produtiva. O Brasil não precisa de Giraldelli, vive sem eles. Eu quero viver sem a gente. Eu quero viver sem a gente. Sem eu, seu Felipe Coutinho, sem todo mundo, sem a equipe da Petrobras. Sem um bosta desse, um medíocre, invejoso desse, que fica desfilando inveja o dia inteiro e mostrando a quantidade de chifre que tomou e tentando ver. Quer me processar? Me processa. Corno ordinário. Safado. Falando da Petrobras, um bosta. Ah, sou filósofo. Você é filósofo nada. Você é graduado em filosofia. Você é um lixo. Bundão, bunda mole. Eu tenho que soltar mesmo. Não tem como. Esse tipo de gente que fica formando opinião. Oh, porque eu sou filósofo. Você não é nada. Você não é ninguém. Você é escória. Oh, o Pedro Costa também. Eu anotei algumas coisas aqui. É mais importante que a Petrobras. Impressionante. Porque ele falou que a Bruna Marquezine é que ia derrubar o Bolsonaro. Mas você vê um energúmeno desse, o cara está chegando falando sobre Petrobras, o cara não entende de nada. O cara não entende como funciona uma válvula de um banheiro, tá? Que serviria para dar descarga nele. Porque ele realmente é a matéria-prima que fica jogada dentro do banheiro, que deveria ser descartada. Ele não sabe como funciona isso, o cara vem falar de refinaria. Refinaria é um centro tecnológico.
O cara não sabe de nada, o cara não entende de petróleo, não sabe de bosta nenhuma. O cara é um improdutivo, um parasita, um medíocre professor de 5ª categoria que tentou a vida inteira ser reitor para poder roubar e se locupletar e não conseguiu, tá? Não conseguiu nunca ser nada. Aí vem agora abrir uma página aí, um lixo desses. Mas voltando ao centro da coisa, o Pedro Costa lembra aqui uma coisa muito interessante, Pedro Costa. É bom vocês terem essa noção mesmo. Que quando se fala nos carrinhos de pilha do Tesla, ninguém fala da poluição das baterias descartadas. Existe dentro da Petrobras um campo de procedimentos, tá, intenso para a gente descartar baterias, porque as plataformas, todas as unidades industriais usam bancos e bancos e bancos de bateria. Nada comparado, vamos dizer, com milhões de carros andando com isso. Imagina o que é isso aí. E o Carlos Rodrigues fala aqui sobre um assunto que é muito importante e pertinente, sobre a tal da variação climática, que, segundo alguns desonestos, seria produzido pela queima de combustível fóssil, ou seja, a antropogenia, o aquecimento global é um fato antropogênico, é a ação do homem sobre a natureza. Eu quero dizer para vocês que o homem não consegue mexer na casquinha da superfície do planeta. Só para vocês verem uma coisa. Eu não sei agora quantos milhões de quilômetros quadrados tem o planeta. Não me recordo agora, qualquer um aí pode consultar. Pois bem, se você fizer um hipotético show de rock, vamos dizer um striptease do Giraldelli, ele e a esposa dele fazendo striptease num lugar, e você colocar toda a população do planeta fazendo a ocupação padrão usada por forças de segurança, que seria um show não compacto, de 4 pessoas ocupando 1 metro quadrado, em pé, assistindo o show do Giraldelli fazendo striptease, tá? Toda a população do planeta caberia dentro do município do Rio de Janeiro. 1.600, 1.700 quilômetros quadrados. Aí você pega um mapa mundi, você pega uma cabeça de um alfinete e coloca assim, pinça ali, é uma ponta de um alfinete dentro de um tecido imenso. Toda a população do planeta, em que pese que seja muito, cabe todinha ali, em pé, assistindo o show. Imagina, Giraldelli mostrando a bunda, tá? E todo mundo assistindo. Cabe todo mundo ali. Todo mundo cabe ali. Então é o seguinte, essa história que o ser humano que está, e o aquecimento global está vindo da queima fóssil, é uma engana que eu gosto. É a mesma história dos países desenvolvidos que destruíram suas florestas 2, 3 vezes. Tá? Haja vista que hoje a cobertura vegetal na Europa é 50% maior do que era antes da Segunda Guerra Mundial. Antes, eles têm muito mais população e tem muito mais vegetação. Eles recuperaram tudo agora, e não houve desertificação de nada, porque o professor Mullion explica isso muito bem. Estou com o telefone dele aqui, inclusive, Felipe, é do professor Mullion, para a gente convidar ele para fazer uma live, porque ele, com todos os dados, com tudo, ele tem todos os dados para provar essa história aí, derrubar essa visão antropogênica de que é o ser humano que está mexendo no aquecimento global. Então, Bill Gates e outros bandidos internacionais fazendo essa falácia, criando essa falácia. Todos eles esquecem que, por exemplo, esse ano está sendo mais frio, ou mais frio dos últimos 20 anos. Todo mundo esqueceu isso. Se o aquecimento é global, o aquecimento ele vai acontecendo. Não, nós estamos, na realidade, entrando numa nova era do frio. Só que a contagem do calendário mundial é um pouco diferente da nossa. 50 anos é um nanosegundo para o planeta. Para a gente, é praticamente a existência inteira. 100 anos, o que são? Então, isso daí nada. Quando você vê a tábua de temperaturas do planeta nos últimos 100 anos, onde, vamos dizer assim, você tem 100, 150 anos, onde você tem dados
verossímeis e fáceis de checar, você vai ver que a variação de temperatura do planeta é mínima, as marés, a mesma coisa, é tudo uma falácia, é tudo uma canalice, é tudo uma bandidagem. Se você raspar metade do Amazonas, você não vai criar deserto algum. Logo, logo vai estar tudo de volta no lugar. Haja visto os lugares lá que são desmatados, a rodovia que você abre. Com isso eu estou defendendo a destruição da Amazônia? Claro que não. Ninguém gosta mais de preservação natural do que eu, da natureza. Agora, você pode fazer tudo de forma equitativa e a história de querer colocar o agronegócio nessa rota da Amazônia é outro dado totalmente desonesto, que menos de 8% de todo o agronegócio está na região norte. Não é uma área boa para a produção. Não interessa, não interessa. Tá? Agora, pergunta-se ao planeta se eles querem ficar sem a madeira do Amazonas. Ninguém quer. Todo mundo quer a madeirinha de lá. Agora tem essa falácia, essa criação aí em torno disso aí, e temos esse governo fraco, débil, sem representação, sem capacidade. Mais ou menos, é um hiato que nós temos. Hoje nós não temos um governo,